Em Porto Velho, o número de casos de estupro é alarmante. Muitas das vítimas são crianças que demoram anos para contar o drama que viveram e o crime acaba prescrevendo. Mas essa realidade pode mudar. O primeiro passo ser na hora que se sentir pronto, porque a gente não pode ir do nada assim. Primeiro que a gente não consegue, a gente sente medo. A culpa das vítimas acaba sendo o silêncio. Quando eu contei para minha família, foi uma reação que eu já esperava, principalmente da parte da minha mãe. Ela demonstrou choque e se sentiu culpada, porque era uma pessoa que ela confiava. As consequências de um ato. Acho que a consequência de tudo isso foi o preço que eu pago até hoje, que é ter que me tratar sobre a depressão. E é complicado. O estupro afeta completamente a vida de uma pessoa em qualquer fase da vida, principalmente quando isso acontece ainda na infância. Seja por medo ou vergonha, a criança abusada prefere muitas vezes não falar sobre o assunto. Mais questão de proteção da minha família, meus irmãos. Esta vítima conta que foi abusada por um familiar com 6 anos de idade e que nunca fez a denúncia, até mesmo por medo do que poderia acontecer com a família. Quem pratica o abuso em si, o estupro, ele se acha invencível, até porque ele intimida a pessoa do qual ele abusou. Hoje, quase 20 anos depois que o crime aconteceu, a vítima relembra ainda com dor os motivos que a impediram de fazer a denúncia. Porém, esta é a realidade de centenas de pessoas. Um dado alarmante é o número de casos registrados em Porto Velho. Somente no ano passado, foram quase 415 denúncias, o que fez a capital ocupar o primeiro lugar no ranking de casos registrados de estupro em capitais. Nós, de forma negativa, ganhamos de capitais como Salvador, como Cuiabá, como Florianópolis. Hoje, a capital mais violenta em relação a estupro no Brasil é Porto Velho. E esse dado é ainda mais alarmante quando revela que a cada 100 casos de estupro, praticamente 45 são com crianças de 5 a 14 anos. É muito importante, porque se nós temos hoje os 413 casos registrados em 2018, esses os que foram denunciados. Imaginemos os casos em que a vítima silencia por medo, por não querer se expor. E com esse medo, o tempo vai passando. Atualmente, a lei brasileira defende que o crime de estupro só pode ser denunciado em até 20 anos. Depois disso, ele prescreve, ou seja, perde a validade de denúncia. Porém, a ideia é mudar este cenário com a PEC 353, que tem como relator o deputado federal Léo Moraes. A PEC, ela traz no texto dela mudança na Constituição para transformar os crimes de estupro em imprescritíveis e inafiançáveis. Atualmente, se o crime tiver uma pena de até 4 anos, o abusador pode pagar fiança e responder em liberdade. Porém, com a mudança, o crime passa a ser inafiançável, independente do nível de abuso. A PEC poderá trazer justiça a várias vítimas que, por algum motivo, não conseguiram fazer a denúncia. Tem pessoas que chegam a um certo momento que elas conseguem a força e a coragem para poder chegar diante de um delegado, de um policial e falar o que aconteceu na vida dela. A PEC, que é de 2017, está pronta para pauta na Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania. Uma nova chance para pessoas que sofreram e agora desejam justiça. A gente sente medo, mas é importante sim a gente fazer a denúncia, querendo ou não, com essa lei agora, se ela realmente vigorar, que ela venha ajudar bastante. Mas que vergonha! Que vergonha para nós, cidadãos que moramos em Porto Velho.
E esse constrangimento se espalha para todo o estado também. Porque imagino que o morador lá de Vilhena também fica constrangido. Chega num lugar qualquer do país e olha, a capital de vocês aí, pessoal de Vilhena, hein? Na capital de vocês, a campeã brasileira de estupros. O pessoal de Ji-Paraná deve ficar envergonhadíssimo também, porque carregam consigo também esse estigma de que a capital de Rondônia é a cidade do país em que mais se registra casos de estupro, em termos percentuais, evidentemente. São 80 casos quase por cada 100 mil habitantes. E isso não se verifica em outras capitais. O que a gente entende é que alguma coisa está errada aqui no meio de nós, entre nós. O que faz as pessoas que moram em Porto Velho terem que conviver com isso? Terem esse estigma, esse carimbo negativo, essa cicatriz que sabe-se lá até quando nós vamos carregar. É uma tristeza. E essa questão da mudança da lei, a gente ouviu centenas de relatos em programas de televisão, a própria Record tem feito isso em nível nacional. Nós aqui temos entrevistado mulheres vítimas de estupro e elas falam da dor, da dificuldade, da vergonha que elas têm para serem levadas até uma delegacia de polícia e fazerem a denúncia. Olha, é complicado. E aí passa 1 ano, passa 2 anos, passa 5 anos, passa 10 anos, passa 20 anos e prescreve. Você viu aí na notícia dizer, ó, com 4 anos o cidadão já paga uma fiança e responde em liberdade. O cidadão não, o vagabundo, o safado, o sem vergonha. Agora querem, através dessa lei, capitaneada pelo deputado Léo Moraes, transformar em crime imprescritível. E acho perfeito isso, perfeito. Tem males que não podem prescrever, porque o mal é para toda a vida. As vítimas de estupro não terão uma prescrição da chaga que elas carregam na vida delas para o resto da vida. Não tem prescrição. Por que para o bandido, para o maluco, para o louco, para o tarado, vai ter prescrição? E nós vemos casos, ocorre muito, Duda, o caso do João de Deus, famoso caso lá no interior de Goiás. Depois da primeira denúncia, da segunda, começou a aparecer gente que foi molestada por aquele safado, filho do capeta. Não trata de João de Deus, não. É João do demônio. Depois de 10 anos, 12 anos, que foram se encorajar em razão dos casos que foram surgindo, dos relatos que foram aparecendo. Então, tá aí uma correção na legislação que certamente vem em muito boa hora. Agora, o que se pode fazer para a gente frear esses números estarrecedores que se registram nas estatísticas de estupro aqui em Porto Velho? É a pergunta, com a palavra, às autoridades. Duda, e não é caso de polícia, viu? Só para complementar, Duda, não é com polícia que nós vamos resolver isso. A polícia resolve depois do caso feito. Nós temos que criar um mecanismo de consciência das pessoas, de tratamento para as pessoas, de se antecipar o problema, porque não é possível. Porque senão não vai ter cadeia que caiba todo mundo. Claro, cometeu o crime, paga por ele. Mas nós temos que evitar que as pessoas pratiquem o crime. É isso que nós temos que fazer, é mudar esse estado de coisas em nosso meio.
Pode ser a castração química também, pode ser.